A paz do Senhor para todos, para todas. Que bom estarmos novamente aqui. 2 semanas sem fazer live, né? A gente está um pouco atrasadinho aí no livro de Neemias, mas hoje eu resolvi fazer capítulo 10, porque eu quero terminar o livro de Neemias, gente. Falta somente mais... Falta 11, 12, 13. Faltam 3 capítulos pra gente terminar. Oi, Natan. Tudo bem? Maria Luísa, Larissa, um monte de gente aí já, né? E hoje a gente vai continuar a nossa leitura aqui de Neemias capítulo 10. Neemias capítulo 10 fala de reforma, fala de aliança com Deus. Primeiro aparece uma lista de nomes aqui, que eu vou explicar já já o que significa. E a gente vai continuar aqui estudando o livro de Neemias, que é um livro que tem trazido bastante aprendizado para a nossa vida. Aqui nós estamos falando de reforma, não somente de reforma física, de edificação de muros, mas nós estamos falando também de uma reforma espiritual. A base dessa reforma aqui foi a palavra de Deus. Não tem jeito, gente. Toda vez que a gente quer crescer, a gente quer multiplicar, a gente quer melhorar a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos, o nosso social, o nosso emocional, o nosso sentimental, a palavra de Deus tem que estar nesse negócio. Se não tiver, não adianta, que a gente não consegue fazer o que a gente deve fazer, né? Então, Neemias começa aqui com uma reforma onde o povo se volta para Deus. A gente viu lá no capítulo 8, versículo 1, né, que essa reforma começou quando o povo realmente se voltou para a palavra de Deus. Então, não há mudança sem centralidade nas Escrituras. Todas as grandes reformas, né, no mundo, todos os grandes avivamentos que nós tivemos, foi produzido por causa da palavra de Deus. Então é a palavra que converte as pessoas, é a palavra que transforma as pessoas, né? É pela palavra que a gente vence os nossos inimigos espirituais. Então a nossa maior necessidade é realmente a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar cada vez mais para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Onde os valores estão sendo derrubados, os princípios estão sendo derrubados, e a gente realmente precisa colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. Foi a palavra de Deus que estabeleceu aqui a base para a reforma e determinou os limites que essa reforma teria na vida das pessoas. Essa aliança, né, e hoje o nosso tema da nossa live hoje é aliança com Deus, ela foi feita baseada na palavra de Deus. Então era uma aliança para que o povo guardasse a palavra de Deus. Na realidade, o povo de Israel, ele passou sempre por isso, né? Ele se achava tipo assim, nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus. E por achar, né, por terem essa certeza, eles começavam a fazer coisas que desagradavam a Deus. E aí Deus se afastava, né? E isso acontece hoje também, da mesma forma. Não é porque eu tenho uma carteirinha de membro, que eu pertenço a uma igreja, que tá tudo resolvido na minha vida. Não, eu preciso colocar a palavra de Deus no centro da minha vida, porque senão as coisas vão desandar, não adianta. Vai dar certo por um tempo, né? Muita gente aí não tem Deus no coração, não guarda princípio nenhum e tá dando certo. Sim, tá dando certo, mas uma hora a casa cai. Uma hora a casa vai cair. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? De um homem que construiu a casa sobre a rocha e um homem que construiu a casa sobre a areia. Quem construiu sobre a rocha, veio os ventos, as chuvas e não derrubou aquela casa. Mas aquele homem que construiu a casa sobre a areia, quando veio o vento, as chuvas, a casa não resistiu e caiu. É isso que tem acontecido aí em muitos lugares, né? O compromisso era para andar, era para guardar os princípios, os mandamentos do Senhor. Então, não adianta a gente ler a palavra, conhecer muito a Bíblia e a gente não trazer esse conhecimento para a nossa vida prática. O conhecimento, ele precisa trazer transformação para a nossa vida. Isso é uma tecla que eu bato muito, né? Bato muito nessa tecla. Se o conhecimento não produzir obediência à palavra de Deus, você está fadado ao fracasso. Essa que é a realidade. Então a gente precisa sair do sentimento para a ação, né? Hoje as pessoas sentem muitas emoções, né? Inclusive eu tô para escrever um artigo sobre isso, né? A questão do extraordinário e do ordinário.
Hoje as pessoas querem sempre extraordinário. Não estou dizendo que extraordinário seja ruim, né? É bom você sentir o boom da presença de Deus, aquele culto maravilhoso, cheio da presença de Deus. É muito legal esses momentos que Deus proporciona pra gente, mas nós precisamos sentir Deus, buscar a Deus também no ordinário da nossa vida, no dia a dia da nossa vida. A gente precisa ter um caminho com Deus, um caminhar com Deus. Experiências não podem ser experiências só em momentos esporádicos. Nós precisamos caminhar com Deus dia a dia. Então, aqui no capítulo 10, o povo se compromete pessoalmente, se compromete coletivamente e se compromete publicamente com Deus. É uma coisa linda, gente. Versículo 10, 1, vamos ler. Neemias 10. E os que selaram um concerto foram Neemias, o Tissarta, filho de Ecalias e Zedequias. Aí vai falando os nomes. Seraías, Azarias, Jeremias, Passu, Amarias, Malquias. E vai dando os nomes. Quem são essas pessoas, esses nomes, gente? Foram as pessoas que selaram um documento colocando tudo o que eles concordaram ali dentro da palavra. Eles assinaram como se fosse um concerto, gente, sabe? E o primeiro a assinar esse concerto, você viu aí, foi o próprio Neemias. O primeiro a colocar o selo sobre o documento foi Neemias. Ele dá um passo à frente, ele dá o exemplo para que os demais o sigam. E depois de Neemias, todo mundo afirmou aquilo. Porque não foi uma coisa de palavras, só de falar, não, gente. Eles colocaram ali por escrito que eles, a partir daquele momento, eles iam obedecer ao Senhor, eles iam ficar dentro dos princípios da palavra, que eles não iam desviar, que eles não iam fazer coisas erradas. E depois de que Neemias assinou, veio o sacerdote. Aí você vê aí, no capítulo 10, do versículo 2 ao 8, são os sacerdotes que assinaram esse concerto. Depois veio os chefes das famílias. Do versículo 14 até o 27, são os chefes das famílias que vêm assinar aquele concerto. E finalmente, lá no versículo 28, todo o povo assina aquele concerto. Diz assim, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender. Então você percebe aqui que todo mundo firmou esse concerto, do maior ao menor. Começando por Neemias e depois os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os pais de família, as mulheres, as crianças, todos assumiram um compromisso de andar com Deus e obedecerem a sua palavra. Olha que coisa linda que acontece aqui. Então, esses compromissos foram assumidos de uma maneira clara, de uma maneira pública. Isso aqui já fala um pouquinho pra gente também. Hoje a gente tem um monte de crente 007 aí, né? Que ninguém sabe que é crente, né? As pessoas que não são comprometidas, a gente tá vendo muito isso. É um fenômeno da pós-modernidade, né? Aqueles cristãos nominais, né? Você pergunta, o IBGE passa na porta, qual a sua religião? Eu sou cristão. Eu sou cristão, mas a vida da pessoa não condiz com uma pessoa que é cristã. Se você for acompanhar a vida dela, o diário dela, não condiz. Então aqui você vê que todo mundo se comprometeu, dos mais velhos aos mais novos. Então os grandes avivamentos, eles surgem como, gente? Quando e como? Quando as pessoas buscam uma aliança com Deus. Gente, é preciso buscar uma aliança com Deus. Conhecer quem é Deus de verdade e obedecer a Deus. Hoje a gente vive uma espiritualidade centrada no homem. As pessoas, elas estão centradas no homem. Elas estão centradas naquilo que elas podem receber de Deus. O ser humano está assim, a gente está vivendo essa era agora, sabe? Então a gente precisa realmente se voltar para Deus por causa de Deus. E não somente por causa das bênçãos que ele pode nos dar. Então, fica aqui uma reflexão pra gente.
né? Nós não podemos andar como todo mundo anda, fazer o que todo mundo faz, nós somos diferentes, gente. Nós fomos aliançados com Deus. Então, a aliança requer compromisso. Aliança é pacto, é compromisso, sabe? Não é da boca para fora, eu sou cristã, eu tenho uma carteirinha, pertenço a tal igreja. Não, gente, é compromisso. Aqui você vê aqui no livro de Neemias, nós estamos já no capítulo 10, a paz do Senhor para quem chegou aí, Pedrina, Evangelista Rodrigo, tem um monte de gente entrando aí, a parte do Senhor. Então, foi um compromisso assumido por todo o povo. Toda a nação assumiu aquele compromisso. E isso aqui é muito lindo. E quais foram esses compromissos, irmã Alessandra, que foram firmados aqui no capítulo 10, que todo mundo quis assinar, inclusive Neemias assinou aquele compromisso, selou aquele documento. Qual foi os compromissos assumidos ali? Primeiro, consagração a Deus. Consagração a Deus. Capítulo 10, versículo 28. Todo mundo se consagrou ao Senhor. Começando dos mais velhos até os mais novos, começando dos sacerdotes, dos levitas, os porteiros, os cantores, todo mundo se consagrou ao Senhor. Porque para servir ao Senhor precisa consagração. O que é consagração? É separação. Não adianta, gente, que nós não somos iguais a todo mundo. O povo de Deus é um povo diferente e nós precisamos ter essa marca de consagração na nossa vida. É preservar a nossa vida espiritual. Então, o que a gente percebe aqui? A gente vai entrar agora mais dentro do texto, mais profundamente. Essa mistura que estava vendo ali de credos levou a um afrouxamento das relações com Deus. Então, aqui não era preconceito racial que estava acontecendo, não, gente. Porque eles firmaram um compromisso aqui, olha o que eles falaram. Se tinham separado dos povos, todos os que se tinham separado dos povos da terra, para a lei de Deus. E aí entra mulheres, seus filhos, suas filhas. Sabe o que estava acontecendo aqui? O povo de Deus estava casando com nações que Deus já tinha proibido. Então, é o que eu estou falando para vocês. Neemias, quando chega ali para fazer uma reforma, não foi só uma reforma no muro, gente. Não foi só uma reforma física, foi uma reforma espiritual. Então, o problema aqui não era que era preconceito, o povo estava tendo preconceito com outros povos. Não, porque hoje em dia tudo é preconceito, né? As pessoas colocaram essa palavra aí em uso, e tudo que a gente faz em relação à consagração, eles falam que está tendo preconceito. Não é preconceito, é fidelidade espiritual. É fidelidade espiritual. Eles se apartaram dos povos, daqueles povos que não queriam nada com Deus. O povo firmou o compromisso: nós não vamos mais nos aliar a povos que não conheçam ao Senhor. Porque quando eles estavam se aliando com aqueles povos, eles estavam assumindo na vida deles aquelas crenças que não agradavam ao Senhor, aquelas práticas pagãs que não agradavam ao Senhor, aquele sincretismo religioso que não agradava ao Senhor. E hoje é a mesma coisa. Não adianta o crente achar que tudo que o mundo faz ele pode fazer. Não, nós somos consagrados ao Senhor. A consagração exige separação. Entendeu? Você vai falar com todo mundo, você vai ter um relacionamento com todo mundo, vai falar bom dia, boa tarde, vai ajudar se precisar, mas você não pode, gente, sentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia fala em Salmo 1. Você não é todo mundo, você não tem como se aliar a pessoas que não têm compromisso com Deus, porque eu costumo sempre dizer, e é uma realidade, influência afeta influência. Tem gente que se acha muito forte. Não tem nada a ver. Eu sou forte, eu vou lá. Cuidado. Será que Deus está orientando você para se misturar? O que a Bíblia diz? Nós precisamos estar dentro da palavra, gente. Porque hoje, o que a gente vê acontecendo? Não, eu vou ficar junto com ela, eu vou ficar junto com ele, não tem nada a ver. E daqui a pouco você está falando igual a pessoa. Você está se comportando igual a pessoa, você está errando igual aquelas pessoas estão errando, e nós não podemos assumir coisas na nossa vida que Deus não aceita. Então, a primeira coisa da lei que eles assinaram ali, né, daquele concerto, foi a consagração a Deus.
A segunda foi a observância da palavra de Deus. Olha o que diz no versículo 29 aí de Neemias 10, 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Então, eles sabiam que eles não podiam esperar bênçãos de Deus sem obediência à sua palavra. Não adianta, gente. Não adianta. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, como que você quer receber a bênção de Deus se você está em desobediência? Isso vale para mim também. Não tem como. Deus não vai anular aquilo que ele já disse. Deus não vai anular aquilo que ele já falou. Então, o grande projeto aqui da vida deles era obediência. Não, nós vamos obedecer. A gente quer uma reforma na nossa vida. A gente não pode continuar desse jeito. Existe uma metamorfose, uma mudança, quando você diz para você mesmo, não, eu não posso mais viver desse jeito. Enquanto o ser humano, o homem e a mulher, não toma essa decisão, não cai em si e fala, não, eu não posso continuar vivendo desse jeito, eu tenho que fazer uma mudança na minha vida. Gente, tem mudanças que só vão acontecer quando a gente determinar. Igual a que eles fizeram. Eles assumiram um compromisso público, coletivo, todo mundo. Nós vamos, a partir de hoje, nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos observar aquilo que a palavra de Deus diz. E dentro disso, eles se abstiveram de casamentos mistos. Está lá no versículo 30. Que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então, olha, por que o povo começou a entrar em miséria? Por que o povo foi parar nas mãos dos seus inimigos? Porque eles não estavam observando aquilo que Deus já tinha dito para eles. Entendeu? Então, o princípio tratado aqui foi lealdade a Deus. Nós não vamos abrir mão da nossa lealdade a Deus. Essas uniões mistas com povos pagãos era condenada pela lei, sempre foi, gente. Sempre foi. Lá em Êxodo 34, do versículo 12 ao 16, já está falando sobre isso. Lá na lei de Moisés já estava escrito. E eles passaram por cima da lei e começaram a fazer coisas que eles achavam que estava certo. Entendeu? Mas era permitida, essa união não era permitida, mas era permitida quando o estrangeiro se convertia a Deus, né? E a gente tem um caso desse na Bíblia, né? Entre outros casos, a gente pode citar a Ruth, né? Ruth era moabita, mas ela se casou com Boaz e tornou-se membro da família genealógica do Messias, porque ela se arrependeu, né? Ela assumiu um propósito com o povo de Deus e com o Deus de Israel, né? Ela disse para Noemi, de agora em diante, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, existe entrada no povo de Deus? Existe, através do arrependimento. Isso não mudou também hoje, não. Hoje continua a mesma coisa. O casamento misto, ele produz conflitos conjugais, desmoronamento do lar. Os filhos ficam com uma educação deficiente. Imagine uma pessoa que acredita em Deus, que crê em Deus, casar com uma pessoa que não crê em Deus. Como que vai ser a criação desses filhos? Me fala. As pessoas não pensam nisso. Porque quando você casa com a família da pessoa. Você vai ter filhos desse relacionamento. Como vai ser a educação desses filhos? Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Eu estou falando por experiência própria. Fui criada por uma mãe crente e um pai não crente. Então a minha educação foi difícil. Porque minha mãe me ensinava uma coisa e meu pai puxava para o outro lado. Quando ele não conhecia Jesus. Hoje, graças a Deus, ele já está na presença de Deus. Mas da minha infância toda, a minha adolescência toda, a minha juventude toda, meu pai não servia a Deus. Entendeu? Então, hoje, a gente vê muitos casamentos aí desmoronando por conta disso. Porque as pessoas burlam aquilo que já está na palavra. Então, esse era o motivo para proibir o casamento misto. Não era um preconceito racial, mas era uma questão doutrinária. Misturar credos ali ia levar a um afrouxamento do relacionamento com Deus.
Os casamentos mistos, se a gente for ver na história de Israel, desde lá de trás, foram a porta de entrada para a apostasia no meio do povo. Você vê o próprio Acabe, que era rei de Israel, se casou com Jezabel, uma mulher que servia, né, aos deuses cananeus. E você vê como é que ficou a situação de Israel por conta desse casamento. Isso só para dar um exemplo, existem vários exemplos na Bíblia. Então, casamentos com vizinhos pagãos no tempo de Neemias era um modo deles subirem socialmente. Está escrito lá em Esdras 9, do 1 ao 3, que as pessoas casavam, né, com povos pagãos para subir socialmente. Neemias e Malaquias confrontaram esse problema de uma forma firme depois do cativeiro babilônico. Então, quando a gente vai confrontar a coisa errada, você não é bem visto. Né? Você não é bem visto. Enquanto você está passando a mão por cima do pecado, legal, né? Legal, essa irmãzinha é legal, essa irmã é uma bênção, né? Não, gente, nós precisamos ficar dentro da palavra. O evangelista Rodrigo colocou aí, ó, tema forte. Vemos isso também na vida do rei Salomão. Um outro exemplo, né? Um rei que começou muito bem, pedindo sabedoria a Deus para governar aquele grande povo. A Bíblia fala que as mulheres de Salomão corromperam seu coração, porque ele tinha muitas mulheres, os reis recebiam, né, princesas de outros reinados, e ele teve muitas mulheres e muitas concubinas, e para toda mulher que tinha um deus, ele construía lá um altar para o deus da mulher dele. O que aconteceu? O coração dele foi corrompido. Então, não tem forte. Nesse quesito, não tem forte. A Bíblia sempre tem razão. Eu sempre falo isso lá com as meninas lá no MCL. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e começa a aprofundar mesmo dentro da palavra, em muitos momentos a Bíblia vai nos confrontar. Ela vai nos confrontar. Eu digo sempre para elas, a hora que a Bíblia te confrontar, deixa ela ganhar de você. Ela vai te bater, né? Mas deixa ela ganhar essa briga, porque a palavra de Deus, ela sempre tem razão. Então, o casamento misto sempre foi um problema na história do povo de Deus. Então, nós que somos servos de Deus, que nós conhecemos a palavra, a nossa orientação, o nosso conselho é sempre o mesmo. Qualquer jovem que vem me perguntar, Alessandra, eu estou gostando de uma pessoa, mas ela não é crente, eu devo continuar esse namoro? Eu vou dizer não. O conselho de Deus é não. A gente tem que procurar pessoas do nosso mesmo clã, da nossa mesma tribo. Pessoas que conheçam a Deus, que professam o nome de Deus. Não vai dar certo, gente. Então, quando a gente fala em casamento misto, existem 3 possibilidades aí, né? Quem fala isso é o pastor Hernando Dias Lopes. Né? Quando, no comentário expositivo sobre o livro de Neemias, ele fala isso. Quando a gente se trata de casamento misto, tem 3 possibilidades. Primeiro, o cônjuge incrédulo não se converter. Você vai viver a vida inteira com aquela pessoa e aquela pessoa não vai se converter. Então você imagine a vida que você vai ter, né, com uma pessoa que no início tudo são flores, meu amor, meu benzinho, mas conforme a convivência vai acontecendo, se você não professa a mesma fé, vai ter problema. Então, o cônjuge pode não se converter. O cônjuge pode se converter, né, que é a melhor coisa que pode acontecer aí. Ou o cônjuge crente vai se afastar da igreja por causa do marido ou da mulher que não professam a mesma fé. Então, 75% dos casamentos mistos tornaram-se experiências amargas. Isso é estatística, tá? 75% das pessoas que casam com pessoas de clãs diferentes, de tribos diferentes, pessoas que não professam a mesma fé, vai ter uma vida com dificuldade. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você dentro desse tema. Você teria coragem de pegar um voo para determinado destino, sabendo que naquela rota 75% dos voos estão caindo? Você entraria no avião e que a estatística diz assim, ó, 75% das pessoas que entram nessa rota aqui, o avião cai. Você teria coragem de ir nessa rota? E por que a gente faz experiência com a nossa vida? Por que, gente?
que o ser humano faz experiência com a própria vida, sendo que a palavra de Deus está dizendo, não faça tal coisa, e a pessoa acha que sabe mais do que Deus e vai lá e faz, e acha que vai dar certo, sabe? As pessoas parecem que, gente, o Senhor está lá na frente, o Senhor sabe aquilo que é melhor para a nossa vida, não adianta teimar com o Senhor. Aí depois, entendeu? Aí depois começa a vida amarga, porque você casa na presença de Deus, dentro da vontade de Deus. Você já tem alguns probleminhas, né? As lutas vêm porque a gente não está no céu, a gente está na terra. Você imagine você casar fora da orientação de Deus com uma pessoa que nem conhece a Deus. A paz do Senhor, Rogério, seja bem-vindo. Estúdio Berta também tá aí. Sejam bem-vindos todos, tá? Então, gente, os jovens principalmente precisam se acautelar nessa área da sua vida. Jovem, comece a sua vida bem. Gente, eu tô falando por experiência de gabinete, de aconselhar várias pessoas, vários jovens. A gente já acompanhou o casal de jovens que casaram, não ficaram casados nem 2 meses, separaram. A coisa é séria, a coisa é séria. Então, aqui em Neemias 10, deixa eu situar vocês que estão chegando aí agora, a gente está falando que o povo todo fez um concerto com o Senhor. Não, nós vamos obedecer, nós vamos nos consagrar ao Senhor, nós vamos observar a palavra de Deus a partir de agora. Nós não vamos ficar casando com pessoas que não conhecem a palavra, que não tem nada de Deus. Nós vamos vigiar na nossa vida, nós vamos observar o dia do Senhor. Olha aí o versículo 31. E de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano 7º e toda e qualquer cobrança. Então aqui eles foram lá na lei mesmo. A lei dizia que dia de sábado não era para ninguém negociar nada. Não era para ninguém fazer qualquer tipo de acordo, de vender e de comprar. Sábado era um dia de descanso. Sábado era um dia santificado ao Senhor. E no 7º ano, né, o povo comemorava aquele ano do jubileu, onde as dívidas eram perdoadas, tudo direitinho. E o povo não estava fazendo mais isso. Então você percebe, quando você vai fazer um raio-x da vida do povo, por que as coisas estavam dando errado? Porque eles estavam fazendo tudo errado, gente. Não tem como você fazer tudo errado e esperar coisas boas. Luísa também tá aí, a paz do Senhor, Luísa. Então, que fala aqui em Neemias 10:31? Fala da observância do dia do Senhor. O uso do tempo. Aqui tá falando do tempo. Aqui tá falando da ganância. Aqui tá falando no vício no trabalho. Se Deus determinou que o povo tinha que descansar no 7º dia, gente, o descanso que Deus deu, né, como lei, ele mesmo fez isso para nos dar o exemplo. Lá na criação do mundo, ele fez todas as coisas no seu dia, no 7º ele descansou. Você acha que Deus descansou porque estava cansado, gente? Não, ele fez para nos dar o exemplo. Eu estou lendo um livro muito abençoado, terminei ontem esse livro, A Liturgia do Ordinário. Que livro maravilhoso, falando dessa relação que nós precisamos voltar, a questão do descanso na nossa vida. Deus quer que nós descansemos nele, em tudo. Quando ele instituiu esse dia do descanso, ele está dizendo para que a gente possa acalmar o nosso coração, para que a gente fique longe da ganância, do vício no trabalho. Era um dia de adoração a Deus, era um dia de devoção a Deus, era um memorial da criação, sabe? Um exemplo para nós. E depois isso passou para o domingo, né? Porque domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Então os cristãos passaram a observar o domingo, né, como um memorial de ressurreição. Então no domingo a gente separa para Deus, né? É um dia dedicado ao Senhor.
Principalmente é bonito ver, às vezes eu comento com meu esposo, a gente tá indo pra igreja, a gente vê o povo todo na rua, né? É o dia que a gente mais vê crente no meio da rua, né? As famílias, todo mundo indo pra igreja, com as suas bíblias, de mão dada com os filhos. Que coisa linda! É um dia que a gente tira de devoção ao Senhor. A gente trabalha tanto durante a semana e domingo a gente tira aquele dia especial, né? Pra ir pra EBD, pra escola dominical, né? Tem gente que faz visita à tarde, né? A gente quando a gente pode, o Luciano tá de folga no serviço, né? E é tão bom quando ele tá de domingo de folga, a gente fica lá o dia todo na igreja, vai para EBD, faz visita, né? E depois o culto à noite, que bênção. Quando a gente está fazendo isso, a gente está dizendo assim, Senhor, eu dedico esse dia para ti, né? Eu dedico esse dia para ti, porque a gente, por mais que a gente trabalhe, é o Senhor que nos dá o pão. É o Senhor que nos dá o sono. É o Senhor que nos abençoa, sabe? E hoje as pessoas não têm mais tempo para Deus. Infelizmente, as pessoas não têm mais tempo para Deus. Estão nessa busca acelerada, nesse vício acelerado, ou por trabalho, ou por prazer, né? A gente está vivendo na era do prazer, na era do hedonismo, onde o homem está no centro de todas as coisas, sabe? É muito difícil. É muito difícil você colocar isso na cabeça das pessoas. Então, o povo estava indo para a derrota, porque eles estavam fazendo tudo errado. Eles não estavam observando aquilo que o Senhor tinha dado, né? O dia do descanso era um princípio espiritual, que expressava confiança em Deus. Não, nesse dia eu não preciso trabalhar, eu preciso descansar agora, sabe? Quando você deita, gente, e dorme, é lindo, gente, é muito lindo. Quando você deita e dorme, você está dizendo o seguinte: eu estou dormindo, mas o meu Senhor está acordado. Sabe? O sono, Deus deu sono para as pessoas para que a gente possa entender que a gente não controla tudo. Você dorme e os planetas continuam na sua órbita, o Sol e a Lua continuam na sua órbita, a atmosfera continua funcionando, a Terra continua funcionando. Você está dormindo e as coisas continuam funcionando, porque tudo está nas mãos de Deus. Então não adianta ficar nessa busca acelerada. Não adianta, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. É por isso que Ele nos deu um dia de descanso, para que a gente possa descansar nele, tá? Então, esse princípio espiritual aqui fala da ansiedade pelo futuro, que a gente não precisa ficar ansioso pelo futuro, nós precisamos confiar em Deus. No ano sabático, era o ano de descanso da terra. Gente, até a terra precisa descansar. Deus determinou isso na lei, que era o ano sabático. Era o ano que a terra tinha que descansar. O ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas. Chegou o ano do jubileu, vamos perdoar todas as dívidas. Faça isso, gente, são princípios espirituais. Esses princípios, para o povo de Deus, valem para a gente hoje, sabe? Existem pessoas que te magoaram, que te Use esse princípio na sua vida. Dá o ano sabático para ela. Dá o ano do jubileu para ela. Perdoa essas pessoas e viva bem, sabe? Porque o perdão, ele não faz bem para a pessoa, faz bem para você. Eu fiz isso. Teve um ano, gente, que parece que todo mundo, sabe, já aconteceu anos atrás aí, graças a Deus passou. Gente, foi um ano tão difícil que parece que todo mundo queria me dar uma pernada nesse ano, sabe? Queria me derrubar, queria puxar meu tapete. Foi tanta coisa que aconteceu. Eu falei, Senhor, eu vou colocar esse princípio na minha vida. Eu estabeleci o ano do jubileu, eu vou perdoar todo mundo. Eu não quero saber quem fez isso comigo ou quem fez aquilo, quem falou isso, quem falou aquilo. Eu dei o ano do jubileu. Eu estabeleci o ano do jubileu na minha vida. Gente, como eu recebi bênçãos de Deus no ano seguinte. Porque eu perdoei, eu coloquei tudo ali, escrevi tudo, sabe? Porque é bom, isso faz bem pra gente, escrevi tudo, sabe? Falei, Senhor, tá aqui, meu ano do jubileu, eu entrego pra ti essas pessoas, sabe? Se eu fui ferida, se eu fui magoada, se eu feri também, porque às vezes a gente acha que a gente é o alecrim dourado, né? Todo mundo faz tudo contra a gente não faz nada contra ninguém. Nós erramos também, nós falhamos também. E eu dei o ano de jubileu para essas pessoas, e eu dei o ano de jubileu para mim também. E eu fui tremendamente abençoada. Gente, nós não perdemos nada quando a gente coloca os princípios da palavra na nossa vida.
O povo precisava compreender que a terra era de Deus. O povo tinha que aprender que nós somos apenas mordomos. Precisava confiar na providência divina, sabe? Deus estava protegendo as pessoas da ganância. Então o povo, ele estava fazendo tudo errado. Por isso que eles estavam em grande desprezo, em afronta. Por isso que os inimigos faziam o que queriam com ele. Quando a gente coloca a nossa vida no prumo, quando a gente diz assim, Senhor, acabou, agora é mudança, sabe? Não espera chegar 2025 não, gente. Eu tenho colocado aí na minha rede social, na frase lá no Instagram, eu tenho colocado lá, o meu ano novo já começou, e já começou mesmo. No calendário judaico, o ano novo já começou, e eu estou no calendário do céu, eu não estou no calendário da terra. Eu não vou esperar virar o ano para fazer mudanças na minha vida. Eu já estou fazendo mudanças na minha vida agora. Tem coisa que ninguém vai fazer por você, é você que tem que fazer por você. Então toma posse disso, toma posse disso na sua vida. E coloca no seu coração, eu vou observar os preceitos do Senhor, eu vou trazer os princípios de Deus para minha vida, porque Deus sabe mais do que eu. Deus sabe mais do que eu. Então o povo estava errando. Uma outra coisa que eles firmaram um conserto aqui, observar a oferta para a manutenção do culto. Isso aqui está aqui, gente. Capítulo 10, do versículo 32 ao 34. Olha o que está dizendo. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta dos manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa do meu Deus. Então, eles firmaram um compromisso. Aqui é o princípio do uso do dinheiro, sabe? A importância de nós fazermos a manutenção da casa de Deus. Né? A Pedrina colocou aí que está pedindo mudança ao Senhor, e o Senhor vai fazer essas mudanças na sua vida, Pedrina, com certeza, com certeza. Então, aqui foi um princípio das ofertas. Quando a gente oferta, quando a gente dizima, quando a gente oferta, nós estamos quebrando a ganância do nosso coração, sabe? É um princípio. Você não dá oferta porque Deus precisa do teu dinheiro, Deus não precisa de nada, Deus é rico, sabe? No céu as ruas são de ouro, os muros são de cristal, Deus não precisa do teu dinheiro. Quando a gente oferta é para quebrar a ganância do nosso coração, porque se você ficar focado no teu dinheiro, você vai, de mal a pior, você vai ser servo dele. Sabe? Então quando a gente oferta, quando a gente dizima, é para quebrar essa ganância do nosso coração. E se nós não somos apegados, nós não amamos o dinheiro, sabe? O Senhor pode nos dar mais. Eu tenho vivido isso na minha vida. Se você não consegue dizimar de R$100, tirar R$10, como o Senhor vai te dar 10 mil? Se Ele te der 10 mil, você não vai querer dar 1.000. Porque você é ganancioso, você não consegue tirar R$10 de 100. Como é que Deus vai te dar mais? Sabe? O princípio aqui é pra gente quebrar a ganância do nosso coração, sabe? Fazer a manutenção da casa do Senhor. Cabe a nós fazermos isso. Uma vez, há muitos anos atrás isso, tá, gente? Não foi agora, não. Uma colega falou assim, puxa vida, vocês crentes, vocês são tudo esquisito. Fica lá dando dinheiro pro pastor. Eles cismam com isso, né? Que a gente fica dando dinheiro pro pastor. Eles cismam com isso. Eu falei, minha amiga, eu faço a manutenção do lugar onde eu congrego. É o lugar onde eu congrego, eu tenho que cuidar do lugar onde eu congrego. A gente lá paga luz, a gente paga água, a gente ajuda as pessoas mais necessitadas, sabe? Então o meu dinheiro eu dou com toda alegria, porque infelizmente existem pessoas que pegam todo o seu salário e dão na bebida, dão no cigarro, destruindo o seu templo, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, fumando, com bebida, com cigarro, com droga. Eu estou lá ofertando, 10% é muito pouco. Eu poderia dar 20, 30, 40, seria pouco ainda, pelo aquilo que Deus faz por mim. O Senhor cuida de mim todos os dias. O Senhor me dá água, o Senhor me dá o pão, o Senhor me dá uma cama para dormir, um travesseiro, uma água quente. Meu Deus do céu, eu sou rica.
Eu sou rica porque tudo que eu preciso o Senhor me dá. Saúde. É muita coisa. É muito pouco, 10%. Sabe? E as pessoas, elas têm essa concepção errada, né? Então aqui eles falaram, não, nós vamos observar os nossos dízimos. Tá aqui, ó, do versículo 35 ao 39. Não tô inventando nada, tá, gente? As primícias, nós vamos separar as novidades da nossa terra, nossos primeiros frutos, nós vamos levar para a casa do Senhor. Que coisa linda, gente. Então, dízimo é primícia e não sobra, sabe? Precisa ser trazido à casa de Deus, e não é administrado pela gente, não. Porque tem gente que dá, ó, pastor, tô dando isso aqui para fazer isso. Ó, tô dando isso aqui para fazer isso. Não, ó, a partir do momento que você leva, existem pessoas ali que vão administrar bem o seu dinheiro. Ah, mas eu não sei o que está fazendo. Então, se você não sabe o que está acontecendo, se você não tem confiança nas pessoas na igreja que você congrega, você vai para um lugar que você confia. Só que você não pode dar essa desculpa esfarrapada, dizendo que não vai ajudar, que não vai dar oferta, não vai dar dízimo, porque você não sabe como está sendo utilizado. Se você não tem confiança na comunidade de fé onde você está, saia dela e vai para um lugar onde você confia. Mas é um princípio aqui, e é um princípio espiritual, sabe? Então, os nossos compromissos com Deus não devem ser apenas gerais, mas também nas áreas específicas da nossa vida. Então, aqui o povo, ele se comprometeu. Todo o capítulo 10 está falando de compromisso. Essa é a palavra. É uma aliança, sabe? Na santificação da vida, sabe? No casamento, no dia do Senhor, na contribuição e na adoração. Era um conjunto de coisas. E a gente precisa observar isso aqui. Gente, está tudo na palavra. Está tudo na palavra. São princípios bíblicos que trazem sucesso para a nossa vida. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que uma pessoa é abençoada e a outra não é. Porque muita gente é desobediente. Está em desobediência, sabe? Está regendo a própria vida. E não deixa Deus reger a sua vida. Existem princípios, gente. Os princípios estão de pé. Os princípios, eles norteiam a nossa vida. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Seja consagrado ao Senhor. Seja santificado ao Senhor. Santifique seu casamento ao Senhor. Santifique o seu dia, o seu tempo ao Senhor. Contribua para que o reino de Deus cresça e se expanda. Adore ao Senhor de todo o seu coração. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E o povo aqui, ele assumiu esse compromisso, sabe? Eles assumiram o compromisso de serem fiéis, de fazerem a coisa certa. E se a gente assume o compromisso de ser fiel, de fazer a coisa certa, o Senhor está conosco para assinar conosco ali, né? Quando Deus é o nosso sócio, né? Isso é muito importante. Você tem um sócio que tem tudo para te dar, tem bênçãos para te oferecer, mas é uma aliança. Deus vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua. Deus vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha parte. Princípios foram estabelecidos. Não interessa que nós estamos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Princípios são princípios. Eles valem tanto no Antigo quanto no Novo. E aqui, gente, a palavra de Deus, ela está nos ensinando tudo isso. Então a reforma na nossa vida tem que ser em todas as áreas. Não adianta eu dar uma área para o Senhor e deixar outra de fora. Muitos crentes vivendo vida sem poder, porque não estão se entregando totalmente a Ele. Então se entregue totalmente ao Senhor e assuma o compromisso. Senhor, eu quero ser diferente. Traz, Senhor, os teus princípios para a minha vida. Me ajuda a andar dentro da tua lei. Porque a exposição da palavra traz luz. A exposição da palavra traz luz. Ela ilumina a nossa vida, sabe? E quando a gente perde algum valor, algum princípio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acender a luz. Como aquela mulher fez, né? Quando ela perdeu a dracma dentro de casa. As maiores perdas são dentro de casa, não é fora de casa, são dentro de casa. Quando ela perde a dracma, ela acende a luz, ela varre diligentemente a casa até encontrar sua dracma perdida. Qual é o valor que você perdeu em 2024? Qual é o princípio que você deixou de lado em 2024? Faça as mudanças necessárias, porque 2025 já começou para mim. E ele já começou para você também, tá? O ano novo já começou. Não espere acabar de 31 de dezembro para 1º de janeiro para fazer as mudanças na sua vida, não.
Faça as mudanças necessárias na sua vida e veja o agir de Deus, assim como o povo viu aqui o agir de Deus aqui em Neemias. Neemias foi um homem ousado, um homem cheio de coragem, um homem que colocou no coração de edificar os muros da casa do Senhor. A nossa vida não pode ficar sem muro. A nossa vida precisa ter proteção, precisa ter limite, precisa ter porta. O inimigo não pode ter acesso à nossa vida a hora que quer. Nós precisamos de muros na nossa vida. E espiritualmente falando, é desse jeito. Nós precisamos nos proteger, restituir, reconstruir os muros da nossa vida, as portas da nossa vida. E deixa que aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer. Em 52 dias, os muros foram reedificados. E com certeza, Deus tem coisas novas, coisas boas, coisas maravilhosas para a nossa vida. Coloca o propósito no teu coração. Não deixa o inimigo tirar esse propósito do teu coração. Quando Neemias começou a fazer aquela obra, os inimigos tentaram de tudo para fazer ele parar. Mas nós não vamos parar. Nós vamos prosseguir, porque a obra de Deus não vai parar. Ela vai continuar. Glória a Deus. Amém? Capítulo 10 é isso, né? O capítulo 10 de Neemias foi esse. E se Deus quiser, semana que vem nós vamos estar aqui conversando sobre o capítulo 11 de Neemias. Faltam 11, 12 e 13. Faltam 3 capítulos para nós terminarmos o livro de Neemias. Glória a Deus. Né? Gente, como eu tenho sido abençoada estudando a palavra de Deus. E como vocês fazem meu coração feliz. Sempre tem um grupo aqui, né? Sempre Deus coloca algumas pessoas aqui no horário para que a gente possa fazer. Acabou, Luísa. Capítulo 10 foi curtinho. Acabou. Mas vai ficar gravado aí, tá bom? Se essa mensagem te abençoou, abençoa outras pessoas. Toca no aviãozinho, manda essa mensagem para alguém. E se você quiser assistir aos outros capítulos, gente, tá tudo gravado aí, tá bom? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 hoje, tudo gravado para você acompanhar o passo a passo da palavra de Deus. Esse momento de estudar profundamente é um momento difícil, sabe? Porque a gente quer palavras rápidas, né? Às vezes a gente tá com pressa, a gente quer coisas mais rápidas. Eu tenho feito vídeos curtinhos, né? Aí vocês estão percebendo aí na minha rede social que eu tô dando uma modificada. Vem novidade por aí, tá bom? Porque a gente não pode parar, vem novidade por aí. Eu tenho feito vídeos curtinhos, porque às vezes na correria do dia a dia é bom você ouvir uma palavra curtinha, né? Mas é muito bom também se deter na palavra, né? Como foi falado ontem lá no culto, né? Na festividade, as pedras preciosas precisam ser cavadas, dá trabalho, mas é tão bom quando a gente recebe, né, aquela revelação fresquinha do céu através da palavra de Deus, é muito bom. O pessoal tá reclamando aí que acabou, gente. Hoje foi rápido, né? De 8 às 9, ó, falta 10 minutos, foi bem rapidinho mesmo, porque o capítulo 10, ele é bem sucinto, né? Então deu pra gente falar em 1 hora. Que Deus te abençoe. Beijo para todos, para todas. Até semana que vem, né? Nossa live é sempre sábado, tá bom? Estou fazendo hoje porque sábado passado eu não pude fazer, tá bom, gente? Mas tá gravado aí, se você quiser assistir as outras lives, tá gravado aí. Vamos avançar e aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Beijo, gente. Muito obrigado pela confiança de estarmos aqui juntinhos, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.